Agora, o ressurgimento dele em 2023 não foi só a consequência ali de alguns eventos inesperados também, né? E também pelos próprios erros dele que ele cometeu, a imprudência total, a esticada de corda que ele flertou ali, principalmente naquela transição de governo desastrada. Mas ele primeiro ajustou a equipe de campanha dele com vários assessores mais experientes, mais discretos, chave, porque todos era um bando de marinheiro de primeira viagem que não sabia lidar ali com os holofotes e que ficaram talvez deslumbrados ali com toda aquela relevância, né? Eu digo em 2016, que chegaram ali com aquele para pilotar aquele transatlântico que era o governo federal americano, né? Tem uma coisa irônica também que se provou beneficente, que foi a saída dele forçada do Twitter depois de alguns tweets polêmicos ali no auge do 6 de janeiro, né? Culminando no 6 de janeiro. A saída dele do Twitter no sentido que reduziu o alcance dos excessos dele em redes sociais, ele ficou mais low profile. E como tudo na vida, né? A lei da escassez, quando você menos vê, mais valor tem. Então ele aparecia menos, porque ele realmente perdia a linha. Ele comentava tudo. Você acha que acabou sendo bom pra ele essa saída? Ele parecia aquelas velhas fofoqueiras de bairro. Ele ficava, enfim, comentando tudo da vida alheia de todo mundo, entendeu? E se metendo em cada bola dividida completamente desnecessária. Então essa saída do Twitter dele forçada foi como tirar craque de um cracudo na Cracolândia. Entendi. Entendeu? Deve ter doído por um tempo, mas para ele acabou sendo bom. Acabou se provando sendo bom. Então, eu acho que você vê agora uma postura dele muito mais... É impressionante como ele tá mais leve, de modo geral. Ele tá, claro, mais velho, mas ele não mostra a mesma debilidade que o Biden, por exemplo. Eu sinto que ele tá mais maduro, ele tá mais autodepreciativo, até ele tá conseguindo rir de si mesmo, coisa que era impensável, fazendo piadas... Enfim, com ele mesmo, cada vez mais. Por incrível que pareça, eu achei que eu nunca ia colocar Donald Trump e esse próximo adjetivo na mesma frase, mas ele parece até mais humilde e até espiritualizado em algum grau, pro padrão dele, que fique claro. Aí já tô tentando ver aqui. Não, você vê a forma... Eu te dou um exemplo. Você só via ele em 2016 fazendo grandes travessias ali no Boeing 747 dele, banhado em ouro, e chegando nos comícios ali com... um helicóptero. Agora, antes dos comícios, ele está sempre entrando no McDonald's, entregando lanche para todo mundo. Ele foi numa bodega ali no Harlem, em Manhattan também, cumprimentar todas as pessoas numa lojinha de conveniência, um 7-Elevenzinho. Isso era impensável para ele em 2016. Você vê ele também indo num Chick-fil-A, aquele restaurante de frango frito ali em Atlanta, antes de um comício. Tá tendo esses tipos de movimentos para realmente criar esse rapport, essa conexão com todo mundo. Você vê que é um Trump talvez mais leve, ainda, como eu disse, personagem complexo, mas você vê que são movimentos de um cara que ele tá com o espírito do Happy Warrior, que é um conceito da política americana, que é o guerreiro feliz, que parece que tá ali na travessia dele rumo à vitória, entendeu? 2020 não tinha esse clima, você vê que ele tava carrancudo, emparedado, que ele tava com tudo para perder, um clima fúnebre até, fúnebre, que gerou um ato de violência política americana. Não sei se dá para dizer que ele diretamente incitou, não, isso é uma discussão para o tribunal, mas que ele incentivou de maneira geral aquilo, alimentando as mentiras as mais grotescas sobre fraudes eleitorais, para todo lado, para dizer que a eleição foi roubada contra ele e que no final das contas isso alimentou um grupo de fanatizados ali, aquele ataque maluco no Capitólio, cuja ideia era fazer com que o vice-presidente dele, o Mike Pence, não assinasse a diplomação do Joe Biden como presidente. Que, no fundo, é um ritual puramente cerimonial. Ali não vai mudar nada se eles interrompessem a cerimônia ali. Não é aquilo, não é aquela assinatura que, se você impedir ela, não vai ter a transição. Óbvio que vai, mas criou-se essa loucura ali, né? E veja, esse próprio vice-presidente é alguém que hoje, vendo tudo o que aconteceu, vendo a postura do Trump com relação a ele, vendo essas massas. Tinha gente ali que queria matar o vice-presidente. Ele diz, peraí, isso aqui passou de qualquer limite. Não é um cara progressista, não é um cara da esquerda, é um cara bastante conservador da direita americana, que serviu como vice-presidente do Trump e diz, infelizmente, o caráter desta figura é incompatível com a presidência. Isso para mim é muito sério. Sabe? Esse tipo de crítica, quando a crítica vem de alguém que já era o inimigo, pode ser verdadeira, mas ele sempre vai ter um grão de sal ali também, né? É parte da disputa. Quando a crítica vem, a crítica pesada, a crítica profunda, vem de quem estava do lado, e não só de um, de várias pessoas, daí você começa a dizer, opa, peraí, eu acho que
tem alguma verdade, sim, nessa ideia de que o Trump, por ser tão narcisista, por ser tão egocêntrico, por ignorar e desprezar de forma tão gritante qualquer regra, ele pode sim representar um problema e representar um risco. Isso que eu queria perguntar, a decisão dele de concorrer à reeleição tem um pouco desse ego ferido? Tipo, eu perdi, não fui reeleito, porque ele poderia simplesmente ficar de boa, não é pelo dinheiro, ele já teve a sensação do poder. Por que ele decide voltar ele pode ganhar, mas ele pode perder também. Seria muito ruim para esse lado dele, né? De ego, de narcisista, né? E, enfim, até a condição na justiça que ele tem, né? Os processos, as pendências judiciais. Você acha que essa... Ele tem um risco de perder, mas ele tem a chance de ganhar, pô. O cara tem a chance, o cara quer, é tudo ali. Então, ser 2 vezes presidente da República, daí sim, daí você fechou a sua carreira e você sai inconteste como um dos pouquíssimos ali que conseguiu isso. Que 2 vezes é o limite, né? Daí depois disso não tem mais. Tem entrevistas clássicas dele ali com a Rona Barrett, com a própria Oprah ali nos anos 80, onde, pelo menos a postura que ele adotou uma vez no poder, em relação à questão tarifária e comercial também, você vê que tem uma coerência programática e ideológica que vem desde essa época, entendeu? Ele atacava muito, enfim, o próprio Kuwait, o Japão e a própria Alemanha ali nos anos 80, e obviamente isso acabou mudando na medida que os atores foram mudando em relação à China. Mas muitas vezes ele era perguntado se ele tinha pretensões presidenciais, e eu sentia uma sinceridade nele de realmente dizer que naquele momento não. Mas eu acho que a única forma dele se provar, e aí volta aquele complexo de inferioridade que assombrou ele ao longo da vida, ou perseguiu ele ao longo da vida, em relação às elites de Manhattan, a única forma dele provar que ele era maior do que eles era chegando ao ápice da carreira pública, né? E até governando sobre eles. E eles tendo que engolir isso. E acho que tem um pouco... Ser governado pelo complexo psicanalítico de alguém não é um negócio muito legal também. Não, acho que pode ser, acho que é uma explicação plausível, mas o que eu digo é, do ponto de vista da sociedade, não traz claro muita segurança. Agora, né? Enfim, mas é um contorno só, enfim, obviamente tem o idealismo. Aí depende de como você analisa o fenômeno dele, cara. Se você já está completamente, enfim, comprometido aí em tentar dizer que ele é a reencarnação de Hitler, Stalin e Mussolini, você vai sempre achar que ele é um sujeito voraz, um voraz pelo poder, megalomaníaco, e sim, ele tem tendências narcisistas muito claras, mas como você imagina que seria um segundo mandato dele agora? Seria mais calmo ou ele iria esticar essa corda mais ainda de poder para ele? Eu não consigo imaginar também qual seria... Ele fala muito sobre terminar as guerras, né, e trazer aquela paz que ele tinha no governo dele, mas sinceramente eu não acho que ele conseguiria, principalmente no caso de Israel e os... Eu acho que ele tem uma vantagem que o Marinho trouxe no plano internacional, tem uma coisa que é verdade. Por ele ser tão imprevisível... Eu acho que muito tiranete pelo mundo inteiro pensa 2 vezes. Será que eu vou invadir? Talvez ele não faça nada e deixe, porque às vezes no discurso dele é isso, tá nem aí. Ou talvez ele jogue a bomba atômica. Então, eu acho que isso pode sim conter alguns impulsos, especialmente de pequenos poderes que não agem de forma tão estratégica no mundo. Um Irã, uma Coreia do Norte. Acho que isso pode realmente ter esse efeito. Agora, tem um risco também. O discurso dele está mais isolacionista até agora do que já foi no passado. Até por esse vice dele. A ideologia do vice dele não sei se vai ser. Tudo bem. Pode ser. Mas indica alguma coisa. É o J.D. Vance, que é esse escritor. O cara começou como escritor. Fez um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos, a Hillbilly Elegy, né? Uma elegia é um poema lírico, assim, quase uma dedicação, assim, uma reverência. Exato, um poema de homenagem ao, tom de triste, ao caipira, assim, ao cara pobre do interior dos Estados Unidos, que hoje em dia, o branco, que hoje em dia tá numa situação muito difícil. O redneck? Com drogas, com desemprego. A avó dele, inclusive, narrando tudo isso. Então esse cara começou assim, se lançou pra política, no Partido Republicano, chegou a ser um cara... o J.D. Vance falou que o Trump era o Hitler num dado momento. Sim. Ele foi um cara que falou que o Trump era Hitler. Esse cara? Isso. Tá. Só que depois ele virou a casaca ali em algum momento e virou assim o maior trumpista que você pode imaginar. E foi... Só que ele tem um discurso muito radical. Eu concordo. Não é porque o vice tem um discurso que automaticamente o presidente vai seguir, mas...
alguma influência teve para ele ter escolhido esse cara e não um cara mais moderado como o vice dele. Ele é muito próximo do Peter Thiel, do ex-presidente do PayPal. O discurso dele é um discurso que, assim, Ucrânia, o resto do mundo, o que tem a ver com a gente? Estamos gastando bilhões de dólares ali, para quê? Aqui o importante é os Estados Unidos. É, do ponto geopolítico, menos presença americana, e do ponto econômico, isolar os Estados Unidos. Isso é algo que o Trump também vestiu essa camisa. Dizer, colocar imposto, eu não quero importação, eu quero fechar os Estados Unidos com uma alta tarifa sobre tudo aqui, para a gente produzir internamente. No Brasil, a gente conhece muito bem esse tipo de plano industrial. Eu acho ele um desastre. Mas daí também não é que a Câmara também tem o melhor plano econômico do mundo. Então também não acho que não vai por aí. Mas essa posição isolacionista e protecionista do Trump, eu acho que a economia é batata. Ele vai seguir isso. A geopolítica, não sabemos. Eu acho importante para o mundo que os Estados Unidos tenham uma presença no resto do mundo. Se os Estados Unidos sai... Esse é o maior erro, né? Quem critica o imperialismo americano, e critica com razão, o imperialismo americano faz coisas terríveis. Mas veja, se sai o poder dos Estados Unidos, não vai vigorar a ordem, a harmonia e a paz na humanidade. Vai entrar outro no lugar. Vai entrar a China, vai entrar a Rússia, vai entrar a Irã. E não vão ser melhores que os Estados Unidos. Com todos os problemas, Estados Unidos ainda é preferível do que as alternativas que estão aí. Então não tem essa... Achar que o caminho para os Estados Unidos é ser o que os Estados Unidos era antes da Segunda Guerra Mundial, que era fechado em si, o mundo que se exploda, ali não tem nada a ver com a gente. Hoje em dia, não. A ordem mundial que a gente vive, de globalização, de Organização Mundial do Comércio, FMI, ONU, Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial, tudo isso foi criado num mundo que os Estados Unidos criou a partir do fim da Segunda Guerra. E voltar para trás disso, OTAN... Voltar para trás disso, para mim, seria um erro enorme. Agora, eu admito, eu não sei se o Trump realmente vai fazer isso ou se é mais um pouco de bravata e blefe ali, mas que o vice dele diz mais ou menos nessa direção, diz. Os Estados Unidos está endividado em 36 trilhões, né? A trajetória da dívida é totalmente insustentável e acho que é um saco sem fundo que não vai ter nenhuma repercussão, enfim, imediata, né? E é por isso que a última vez que o Zelensky, o Trump até teve com ele recentemente, até num sinal de que o Zelensky reconhece que ele pode muito bem vencer, né? A última vez que ele veio para os Estados Unidos e até palestrou ali numa sessão conjunta do Congresso americano, ele levou um cheque de 61 bilhões de volta para Kiev, né? Mas é interessante a gente entender a natureza desses empréstimos, que na verdade não é só uma entrega de material, de artilharia militar, né? Que os Estados Unidos estão dando desde... mísseis antiaéreos e toda a estrutura de drones, né, que os Estados Unidos vai oferecendo. É um contingente ali, quase como sobras do exército americano atual, que eles acabam, em vez de ter que jogar fora e custa muito dinheiro para você jogar fora, eles acabam vendendo para a Ucrânia, lucram temporariamente com isso e, ao mesmo tempo, usam a Ucrânia para deixar... enfim, enfrentar a Rússia, que é um inimigo estratégico dos Estados Unidos nesse tabuleiro geopolítico, e a Rússia vai sendo enfraquecida militarmente e economicamente por causa desse conflito também. Achar que a Rússia não está tendo prejuízo é uma grande ilusão, apesar de eu achar que era uma vez o Donbass, né? Mas tem que lembrar... acho difícil voltar. Mas o Biden está sendo fraco também. Porque os Estados Unidos dá as armas, mas a Ucrânia pede, deixa a gente usar essas armas para bombardear lá no interiorzão da Rússia também. Vamos levar a guerra adiante, vamos dar um custo real, né? Porque hoje em dia eles têm as armas, mas eles podem atirar contra as flechas, né? Contra o exército, não contra o arqueiro. Vamos atirar no arqueiro. Até agora o Biden está segurando, ele não quer... A postura do Biden é uma postura hoje em dia de fraqueza. Então é uma postura que não resolve os problemas. Que a compra de equipamentos pela Ucrânia é feita a crédito, ou seja, a Ucrânia está se endividando junto aos Estados Unidos também durante todo esse processo, né? E, portanto, se tornando economicamente dependente dos Estados Unidos olhando adiante. E então é quase que um win-win para os Estados Unidos nesse sentido, em termos de que mantém a Ucrânia economicamente dependente e também a Rússia ali sempre em cima do lance tentando se defender e na linha de frente, no front de batalha, né? Então, mas são muitos outros contornos aí que a gente tem que analisar e também o Trump, no jeito mais Trump possível, disse que em algum momento ele já está recuando também dessa bravata, né? De que vai resolver ele recuou. Vai liquidar essa fatura, vai resolver isso aí em 24 horas.
Difícil. 24 hours, it's gonna be resumed. E uma hora você se acostuma também, né? Porque isso choca muito. Quando chega um primeiro político como o Trump, choca muito. Ele tá falando coisas absurdas. Depois Óbvio que não é verdade. Deixa. Mas depois aí é só um jeito de bravata pra ele negociar depois. Então também você não precisa levar tanto assim. Isso dá uma normalizada no impacto. Quando o Trump chegou no poder no começo, um dos artigos primeiros na Folha, ele entrou na Casa Branca em 2017, né? Exato. É quando eu tava começando a escrever na Folha. Um dos meus primeiros artigos foi um elogio até ao que ele fez no plano internacional, que era o quê? O ditador da Síria, o Obama, na Guerra Civil da Síria, o Obama, o presidente anterior, tinha falado, olha, se você usar armas, acho que químicas, contra a sua população, isso é uma linha vermelha, os Estados Unidos vai entrar aí. O cara usou as armas químicas. O Obama não fez nada. Quando o Trump chegou, uma das primeiras coisas que ele fez, ele bombardeou a Síria. Tava certo. Por quê? Porque se o país, se os Estados Unidos, que queiramos ou não, é o policial do mundo, se ele disse tem uma linha vermelha e o país eco ali não respeitou, tem que ter a consequência, né? Essa postura é uma postura proativa dos Estados Unidos, que é ruim, é óbvio que é ruim, é óbvio que custa dinheiro também, mas é necessário. Sem isso, meu amigo, o mundo é o caos. O mundo aí é Irã de um lado, Rússia do outro, China do outro, ninguém. E acabou. Acabou, inclusive, a globalização da qual o nosso progresso econômico, inclusive, depende também.